Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa aula de avaliação, da disciplina de avaliação da aprendizagem. Nesta aula, nós vamos falar sobre a segunda parte das técnicas e instrumentos de avaliação, e a gente usou o termo alternativos, que são instrumentos não tradicionais, tá bom? Nessa aula, nós vamos compreender sobre esses instrumentos não tradicionais, vamos também aprender a valorizar práticas avaliativas processuais e inclusivas e refletir sobre o seu papel no desenvolvimento integral dos alunos. Vamos aqui falando sobre a avaliação como além da prova, né? Os instrumentos alternativos, eles surgem como resposta às críticas ao modelo tradicional. Quando o modelo, o modelo de o modelo de avaliação através de provas e exames, ele não é suficiente para lidar com algumas questões que são de certa forma complexas e que geram e que necessitam de outros tipos de abordagem, vão surgir essas novas formas de avaliar, né? Então, vai se observar mais o processo, ao invés do resultado, né? Aí vocês dizem assim, mas professora, como que vai focar mais no processo e não no resultado? E não se quer o resultado, né? Na avaliação, o resultado, ele não é o mais importante, o resultado aqui como fim, né? Mas sim o processo. Não é aonde eu cheguei, mas como eu cheguei, como eu me preparei, certo? E essa avaliação que vai além da prova, ela busca promover a autonomia e o protagonismo do aluno. Então, para a Jussara Hoffmann, avaliar é acompanhar o percurso, não apenas registrar a chegada. O que eu disse para vocês anteriormente, né? Não é só olhar para o final, lá para o ponto de chegada, mas que caminhos, que pedras eu encontrei nesse percurso. Que obstáculos foram superados ou não superados para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei. Portfólios, né? É uma coletânea organizada de produções do aluno que permite visualizar processos e dificuldades ao longo do tempo. O portfólio, ele ajuda na autoavaliação e na reflexão crítica, tanto do aluno como do professor, que vai perceber ali a evolução das suas práticas, a evolução da produção das suas atividades, tá? O portfólio é uma narrativa do processo de aprendizagem. O portfólio, ele mostra para a gente, é um instrumento valioso que mostra para a gente, de fato, esse processo acontecendo, né? Esse processo que não é fixo, que não é estático, né? Mas que é cíclico, que se movimenta, né? E que gera constante aprendizado. A autoavaliação, nós já até falamos sobre autoavaliação, né? E aqui a gente falou de autoavaliação como tipo de avaliação. Aqui a gente fala de autoavaliação como instrumento de avaliação, tá? O estudante analisa suas próprias conquistas e limites, ele é convidado a refletir sobre si, sobre suas ações, sobre suas condições de aprendizado, tá? Desenvolve a responsabilidade, a consciência crítica a partir dessa reflexão sobre suas conquistas e seus limites. E a autoavaliação, ela é essencial para formar sujeitos autônomos, sujeitos que buscam essa autonomia e que buscam essa criticidade a partir de um olhar mais atento, mais firme, né? E mais consciente também. A avaliação por pares, ela acontece quando os estudantes avaliam as produções dos colegas, ela ajuda, né, ela incentiva no diálogo, na cooperação e na corresponsabilidade. E aí o Felipe Pirrinu vai dizer que o trabalho colaborativo vai ampliar a reflexão sobre o aprender.
Rubricas e critérios explícitos, né? O que são rubricas? São tabelas ou guias que tornam os critérios de avaliação claros. A partir desses critérios, a gente vai conduzir conceitos para cada um desses critérios, garantindo a maior transparência e justiça, tá? Tornar esses critérios visíveis, ele democratiza a avaliação. Então, é importante que a gente entenda que quando cria-se uma rubrica para avaliar, ou seja, o processo, ou seja, o aluno, ou seja, a própria prática do professor, é preciso que hajam critérios explícitos e critérios claros e coesos. Projetos integradores, trabalhar com projetos integradores, faz com que essa avaliação ela aconteça tanto a nível individual como a nível coletivo, porque ela vai ajudar na integração dos saberes de diferentes áreas, e aqui, novamente, a gente vai falar sobre a interdisciplinaridade, tá? Aproxima a escola da realidade social, é um dos grandes objetivos dos projetos integradores na escola, né? É justamente trabalhar a partir de uma problemática social, condições do desenvolvimento significativo e da aprendizagem significativa desses alunos. E o José Carlos Libânio diz que quando a avaliação precisa estar vinculada a situações, que a avaliação precisa estar vinculada a situações significativas de aprendizagem. E nada melhor do que tratar de situações significativas da aprendizagem do que através dos projetos integradores. Registros e diários de bordo, tão importante para a prática pedagógica, mais importante talvez para o professor do que para o aluno, diga-se de passagem, porque esses registros contínuos das atividades e reflexões, eles vão permitir ao professor o acompanhamento da evolução e também vai gerar a possibilidade de orientar para novas intervenções. O registro, ele é um instrumento de mediação do processo educativo, tá? E ele é fundamental. O professor que não faz registro, o professor que não preenche um diário, ele tem dificuldades de avaliar o aluno quando o aluno não está na sua frente. Então, a gente precisa entender que nós não conseguimos guardar tudo na nossa memória, porque são muitas coisas, são muitas ações, muitas atividades, o dia a dia é corrido. É preciso que a gente tenha um caderninho de registro, tá bom? Uma agenda, né? Jogos e atividades lúdicas. A avaliação através do lúdico, ela torna a aprendizagem mais significativa, né? Então, os jogos e atividades são usados como ferramentas diagnósticas e formativas que tornam a avaliação mais leve e motivadora. Então, propor uma sequência didática, propor atividades na escola que vão servir para avaliar, mas que são realizadas através do lúdico, vão potencializar a aprendizagem e ressignificar a avaliação, como afirma tão bem Lucchesi, tá? E aí, aqui, né, na aula de hoje, nós falamos um pouco sobre os instrumentos alternativos. Aqui tem outra letrinha, eu vou tirar aqui para não ficar confundindo, né? Instrumentos, coloquei 2 Is. Aqui também eu coloquei e jogos. Então, instrumentos alternativos enriquecem o processo avaliativo, valorizam a diversidade e o protagonismo do aluno, e também aprendemos que é preciso ser integrados com a consciência pedagógica, né? Todas essas ações, esses instrumentos, sejam ele o portfólio, seja ele a autoavaliação, a avaliação por pares, rubricas e critérios, projetos integradores, registros e diários de bordo, ou jogos e atividades lúdicas, eles precisam sempre estar integrados com essa consciência pedagógica, com essa consciência cidadã, né, de que é preciso gerar a aprendizagem. Então, aqui são as nossas referências da aula de hoje, tá bom? E eu deixo aqui
meu sentimento de gratidão para vocês, né, por vocês estarem aqui até esse momento, e a gente conseguir falar sobre esse conteúdo que é tão importante, que são os instrumentos avaliativos não tradicionais, tá bom? Vocês gostaram da aula? Claro que tem mais material para vocês lerem na plataforma, tá bom? Tem também atividade para vocês realizarem, certo? Nós ficamos por aqui e nos encontramos na próxima aula, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.